Estamos de volta e no programa de hoje falamos sobre os 20 anos da criação dos Juizados Especiais. É da competência dos Juizados Especiais Criminais conciliar, julgar e executar as infrações penais de menor potencial ofensivo, ou seja, as contravenções penais e os crimes com pena máxima não superior a 2 anos. A repórter Silvana Monteiro apresenta os projetos desenvolvidos pelo Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte. Uma conversa amistosa, uma responsabilização pedagógica e rápida do ato. Bom, olhando essas imagens, parece que se trata de uma sala de conciliação civil, mas, na verdade, o que se vê é a sala de conciliação do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, que prioriza a fase pré-processual, começando pela consideração da vida pregressa do autor do crime ou contravenção penal. Se ele é primário de bons antecedentes, nós temos uma fase preliminar do processo. Então, nós fazemos uma audiência preliminar. Se são 2 partes do processo, nós temos vítima e o autor do fato, no caso, nós vamos fazer uma audiência preliminar, primeiro, para tentar uma conciliação entre as partes. Quando nós temos 2 partes, nós tentamos uma conciliação, uma mediação, onde as partes podem conversar através de um facilitador, no caso, um conciliador nosso. Ele vai tentar uma mediação ali entre aquelas partes, uma conciliação, para ver se eles se entendem, se realmente é necessário levar esse processo para frente. Além dos promotores, autoridades policiais e magistrados, uma equipe multidisciplinar auxilia o juiz na construção de uma resposta adequada ao fato criminoso. Sim, nossa formação se volta para o ser humano e para as necessidades dessa pessoa. Então, eu acho que foi um casamento muito feliz esse do direito com o serviço social e a psicologia, porque a gente consegue contemplar a perspectiva da lei, adequada aí à necessidade das pessoas. A Lei 9.099 de 1995 estabelece 5 princípios fundamentais para os juizados especiais criminais. O princípio da oralidade, da informalidade, da simplicidade, da economia processual e da celeridade. Aqui se aplica bastante a transação penal, uma verdadeira convergência de vontades, uma conciliação. Essa é a grande diferença do processo do Juizado Especial Criminal do processo da Justiça Comum. Poder fazer um acordo entre as partes ou com o Ministério Público. Desse modo, antes de oferecida uma queixa-crime pelo particular ou denúncia pelo Ministério Público, é garantida ao suposto infrator a oportunidade de cumprir pena não privativa de liberdade, tais como prestação de serviços à comunidade, pagamento de multa. Há, sobretudo, um empenho efetivo da equipe do Juizado Especial na aplicação da justiça restaurativa. Quando o conflito ele é mais profundo, e as mágoas estão mais enraizadas, nós não damos conta de resolver em 30, 40 minutos. Então, nós convidamos essas pessoas para participarem do programa de justiça restaurativa. Agora, quando existe uma vítima e um ofensor disposto a reconhecer o seu erro e se desculpar com a vítima e uma vítima disposta a ouvir o ofensor, nós buscamos essa reparação através de uma metodologia que chama processos circulares. A metodologia de processos circulares de construção de paz, como o próprio nome sugere, é um círculo de resgate, levando as partes a se reunirem e refletirem de forma mais lúdica. Vimos ao longo desses anos, que é uma conduta que dá resposta àquele crime realmente efetivo que foi cometido. E nós temos não só nos grupos reflexivos, não só na conduta do crime de agressão, mas nós temos também grupos reflexivos no trânsito, no meio ambiente, no uso de droga, que são condutas que precisam de uma reflexão maior. No uso de droga, por exemplo, de um rapaz, novinho, que falou que estava muito feliz porque a mãe dele agora estava deixando que ele acompanhasse para ir no sacolão com ela. Quer dizer, ele estava achando ótimo ir no sacolão com a mãe, que a mãe não deixava ir, agora estava deixando ir, desde que ele começou a frequentar o grupo.
O destaque é para o trabalho voltado para o tratamento individualizado, porque muitas vezes a resposta pautada apenas na lei não é satisfatória para resolver o problema. Uma família que chega aqui com um problema relacionado ao uso de droga. Se a gente simplesmente fizer o que a lei determina, a pessoa sai daqui com um problema do mesmo tamanho. Então, na medida em que a gente chama essas pessoas e pensa a resposta a partir da necessidade, a gente consegue satisfazê-las naquilo que fizeram elas procurar o sistema de justiça. Como parte das ações em comemoração aos 20 anos da lei que criou os juizados especiais no Brasil, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais realizou, entre os dias 31 de agosto e 11 de setembro, audiências de conciliação e de instrução e julgamento nos juizados de 6 comarcas mineiras. Acompanhem na reportagem. Contagem, Betim, São João del Rei, Montes Claros, Pirapora e Curvelo. Algumas próximas, outras mais distantes. Mas o que elas têm em comum? Foram essas 6 comarcas que receberam o mutirão comemorativo dos 20 anos do Juizado Especial, selecionadas devido à elevada distribuição e grande número de processos para julgamento. No âmbito do Tribunal de Justiça, houve uma parceria que permitiu que se realizasse esse esforço concentrado. A presidência do Tribunal de Justiça, a presidência do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais e a Corregedoria Geral da Justiça. A ação da Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do programa Redescobrindo os Juizados Especiais, se complementa com a ideia dos mutirões e visa incentivar os juízes a redescobrirem a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, retomando o ideal de uma justiça especial, célere e acessível, como destaca o Corregedor-Geral de Justiça. Nessas intervenções, mesmo que não tenha uma audiência designada, a gente sempre designa uma nova audiência de conciliação e essa audiência de conciliação sempre tem sido exitosa. E o mais importante de tudo é que a gente consegue dar uma resposta ágil, prática e célere para a sociedade que depende do juizado e que depende da justiça. Em apenas 8 dias de mutirão, com baixos custos para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foram realizadas mais de 3.045 audiências de conciliação e de instrução e julgamento nos juizados especiais dessas comarcas, com o atendimento de 7.420 pessoas, unindo magistrados e servidores em prol do mutirão comemorativo. No total, esse número girou em torno de 40 magistrados e 25 servidores de Belo Horizonte, afora todos os servidores do juizado das comarcas visitadas, inclusive porque, para facilitar e permitir que esse projeto fosse implementado, a Corregedoria Geral de Justiça suspendeu o expediente forense nas unidades jurisdicionais, exatamente para que nós pudéssemos usar todos os servidores e equipamento das comarcas na realização dessas intervenções localizadas. Em Contagem, Betim e São João del Rei foram atendidas 2.871 pessoas, em 1.327 audiências. Os acordos somaram quase R$ 1 milhão e as condenações atingiram um montante de R$ 1.790.594. Somados os acordos e condenações, o resultado financeiro para as partes nessas 3 comarcas foi da ordem de R$ 2.733.884. Já em Montes Claros, Pirapora e Curvelo foram atendidas 4.549 pessoas. Ao todo, foram realizadas 1.718 audiências, que resultaram em R$ 981.502,84 relativos a acordos, atingindo o principal objetivo. E essa é a importância do juizado, é estar sempre presente, mais rápido possível, junto às partes, para resolver suas questões, seus problemas. No último bloco, conversamos com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, que fala sobre os projetos e planos para os próximos anos dos juizados especiais. Voltamos em instantes.